lugar, gostaria de parabenizar a reitoria, em nome da nossa pró-reitora, a professora Marli, por conceber esse tipo de evento. E também agradeço muito ao USP pelo convite e ao professor e ao maestro Tobias, né, pela oportunidade. O tema de hoje realmente é importante, né? Vocês têm visto ao longo desses últimos dias, né, e meses, né, vários eventos extremos, né? Se eu pegar só o ano passado, né, em outras partes do mundo, por exemplo, a Califórnia teve um dos invernos mais rigorosos dos últimos anos. E ao contrário, no verão, eles tiveram inundações, né? Na Europa, ondas de calor, secas, e no Oceano Índico teve um furacão que durou 14 dias. Mais de 2.000 pessoas acabaram morrendo nesse evento, né? Aqui no Brasil, né, na verdade, né, nós também, logo no início do ano, tivemos inundações em Santa Catarina, tivemos, todos se lembram, durante o Carnaval, mais de 600 milímetros de chuva em São Sebastião, vidas foram perdidas, e ao mesmo tempo, no sul do Rio Grande do Sul, temperaturas acima de 40 graus, quer dizer, tudo estava acontecendo ali naquele início de ano. Mas esse ano realmente marcou a todos, né? Se vocês virem, as enchentes do Rio Grande do Sul realmente nos afetaram e colocam um alerta para todos nós. Na verdade, aquele ursinho em cima da calota de gelo ali, de um iceberg, sempre representou, na verdade, o aquecimento global, né, em termos de perda de gelo nos nossos polos. Mas eu acho que hoje o cavalo caramelo representa bem aquilo que está acontecendo em termos de mudança do clima no mundo, né, e particularmente agora em cima do Brasil, né? Mas os sinais têm sido vários, né? Nós temos visto aumento da temperatura, né? Estamos sentindo isso todos os dias, o aquecimento dos oceanos, né? Perda de gelos, temos visto os oceanos subindo, né? E interferindo nas costas, e aumento dos eventos extremos como um todo, né? E qual ou que vem modificando o clima, né? Na verdade, né, nós já sabemos disso, né? De certa forma, nós estamos afetando o nosso clima de diversas formas, no meio ambiente, né? Nós temos um consumo excessivo e, portanto, as máquinas, as fábricas estão realmente a todo vapor, uma produção de lixo tremenda, temos afetado nossas nascentes e, portanto, com isso afetado nossos rios. Todo mundo gostaria de ter um carro e, portanto, nós estamos queimando combustíveis fósseis e jogando para a atmosfera, a população crescendo e temos que alimentar essa população. Então, na verdade, precisamos cada vez mais de ter terras para alimentar a todos. E somando tudo isso, né, do lado esquerdo ali, nós vemos a temperatura, né, desde do século XIX, né, avançando, né, o azulzinho e o branco são temperaturas mais baixas do que se esperaria na média, mas notem que à medida que os anos vão se passando, algumas linhas vermelhas vão aparecendo, que significam temperaturas mais altas. E a partir do momento da década de 80, que nós entramos mais próximos do nosso século, vemos que essa temperatura começa a subir desordenadamente. Ali do lado direito, nós vemos a concentração do CO2 na atmosfera desde a década de 50 do século passado, e veja que ela não tem uma variabilidade, ela continua subindo sistematicamente. E isso gera o quê? Aquilo que vocês já ouviram falar, o famoso efeito estufa, né? Que na verdade, né, é uma camada de gases na atmosfera que permite que os raios solares passem por essa camada, aqueçam a superfície e, em princípio, parte dela deveria fugir para o espaço. Mas como nós estamos aumentando essa camada de gás, essa energia está sendo retida aqui próximo da superfície e, portanto, nós estamos tendo, né, um aquecimento atmosférico, conforme vocês já devem ter olhado na mídia, né? E quem está fazendo isso? E o que está fazendo isso? Nós, né, o nosso desenvolvimento, né, seja através dos transportes, da indústria, seja através do uso da terra ou o mau uso dela, incêndios. Tudo isso gera esses gases que se acumulam na atmosfera e fazem com que aumente a temperatura do nosso planeta, né? Bom, e
que impactos, né, nós temos observado em função do aumento dessa temperatura, né? Na verdade, nós temos visto, né, e aqui deveria ter uma figurinha, ele deveria estar movendo, né, mas tudo bem, está, mas bem devagarinho, não importa. Na figura da direita, na verdade, mostra a diminuição das calotas polares, tanto da Antártica quanto do Ártico, né? E na figura da direita, em princípio, mostraria para nós como que se dá exatamente a perda desse gelo ali naquela região, né? E com isso, né, o que nós temos visto também é a perda de gelo em diferentes partes do nosso planeta, né, tanto ali no Canadá, como na Noruega, no Kilimanjaro, ali na África, e olha o ursinho lá, né, representando exatamente essa perda de gelo de uma forma geral no nosso planeta. Mas não é só isso, né? Nós temos visto também, né, a elevação do nível do mar, né? As nossas costas, a zona costeira tem sofrido, e desde 1850, né, o oceano já subiu em torno de 25 centímetros. Né? E a figura de baixo mostra que os oceanos eles estão absorvendo esse calor extra que está ocorrendo na atmosfera. E com isso ele expande, né? Na verdade é como aquele princípio da panela de água no fogão. Se você encher uma panela de água e ligar o fogão, você vai ver que depois de algum tempo ela transborda. Na verdade a gente chama isso de expansão térmica. Então, mais do que o degelo das calotas, né, e das montanhas, é exatamente o oceano absorvendo esse calor, fazendo com que haja a expansão do oceano e, portanto, o aumento do nível do mar, que deve afetar a muitas pessoas. Mas, ao longo desses últimos anos, temos visto, né, na Europa particularmente, diversas ondas de calor, sistematicamente, um ano atrás do outro, né? E em 82, em julho de 82, né, teve um recorde nunca antes registrado. Na Inglaterra, Londres, chegou a 40 graus. Durante o verão, a temperatura média lá, né, é em torno de 22, 23 graus. E os britânicos acham isso que é bem quente, né? Mas lá chegou nesse dia a 40 graus. E se pensava que, bom, só nesse dia, né? Mas na verdade, né, o ano passado, né, nós tivemos incêndios, mortalidades, impactos na saúde, ou seja, o planeta inteiro teve recordes de temperatura. A temperatura de julho foi a mais alta já registrado em todo o período de registros instrumentais, como nós falamos. E aí, quando nós olhamos ali no gráfico da direita, nós vemos que, efetivamente, o ano passado foi o ano mais quente já registrado desde 1950, né, sendo que a temperatura média do planeta atingiu 1,2 graus. Né? E veja que nós estamos tentando fazer com que a temperatura do nosso planeta se mantenha a 1,5 em função das reuniões de Paris. E a figura de cima mostra, né, onde esteve muito mais quente e bateu recordes. O vermelhinho indica onde houve recordes de temperatura. E aí, claramente, nós tivemos várias regiões do nosso planeta com recordes de temperatura, e a figura de baixo mostra o quanto acima as temperaturas estiveram, e nós tivemos regiões, particularmente no hemisfério norte, com temperaturas acima de 4, 5 graus daquilo que você esperaria que efetivamente acontecesse. E qual a consequência disso, né, para o clima do Brasil? Como que nós somos afetados? Na verdade, nós temos visto aqui no Brasil diversos eventos extremos. Na Amazônia, em 2005, teve uma das secas mais fortes já registradas até aquele momento. Aí se falava, bom, uma seca em 100 anos, tudo bem. Mas aí em 2010, nessa seca se reproduziu, né? Tivemos muito forte outra seca em 2010 e, claro que todos acompanharam a mídia o ano passado, onde nós tivemos uma outra seca, né? Inclusive ali em cima, aquela figura de cima, mostra do lado onde deveria estar a água, normalmente ali no Rio Amazonas, né? E praticamente não havia água o ano passado, ou seja, uma seca extremamente intensa, né, em função de várias coisas. Mas é que eu estou falando da região amazônica, né? Essa realmente é uma figurinha que nos traz, né, aquela lembrança, né, a floresta, né, a biodiversidade, o rio maravilhoso. E infelizmente, né, essa é a figurinha que nós temos também presenciado ao longo dos últimos tempos, né, desmatamento, incêndios desordenados, né, a floresta sendo convertida em pastagem de uma forma geral.
E aí temos que lembrar que a Amazônia e a mudança do clima são dois processos que interagem, né? A Amazônia é extremamente importante para o clima, porque a floresta, ela absorve aquele gás, né, da queima do combustível fóssil que nós jogamos para a atmosfera, né? E ao mesmo tempo, né, ela faz com que haja umidade para várias outras regiões do país. E infelizmente, né, ao longo desses últimos anos, isso aqui é um dado que vai até 2018, mas veja que nós já perdemos em torno, hoje, com dados de hoje, em torno de 22% a 23% da floresta. Ou seja, nós estamos cada vez mais contribuindo com o desmatamento para o aumento dos gases de efeito estufa na atmosfera. Mas nós temos tido vários eventos extremos, né? Todos se lembram do Rio de Janeiro, 2010, né? Mais de 200 pessoas perderam suas vidas com deslizamento ali na encosta. Em Petrópolis, 2022, né? Com também deslizamentos, muitas mortes associadas a isso, né? Bahia, né, no verão de 2021, 2022, né, muitas inundações, né, regiões completamente devastadas, né, inclusive, essa figurinha interessante, se vocês olharem efetivamente, ali no meio da Bahia, tem uma estação, não sei se eu consigo seguir, não vai dar, mas ali no meio da Bahia tem uma estação de Lençóis, onde choveu mais de 400% aquilo que era esperado, né? E com isso, de novo, né, perdas de patrimônio, perdas de vida, né, e efetivamente afetando toda a população. E aí vem esse ano, né, com as chuvas